Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. E nós estamos aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, em parceria com o AGARAC, o Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, gravando alguns episódios, então, com alguns temas importantes dentro da nossa área de atuação, dentro da área de manejo de plantas daninhas. E o AGARAC, ele tem o apoio também, além do apoio do... E o MIPD 47, além do apoio do AGARAC, também tem o apoio do Método Sem Mato, do Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E quem está nos ouvindo agora pelas nossas plataformas digitais, podem acompanhar também, né, os nossos episódios lá no YouTube. Então, acessem o YouTube, o nosso canal no YouTube, curta, compartilhem, e divulguem aí o nosso canal para todo mundo que é do agro ou que tem interesse pelo nosso tema, né, que são as plantas daninhas. E nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho aqui com o professor Ricardo Vitória, com o pesquisador Roberto Toledo. Nós vamos contar um pouquinho de história, nós vamos falar um pouquinho da história das plantas daninhas no Brasil, essa que é uma ciência, vamos chamar aqui relativamente nova, né, dentro do nosso país, né, dentro do Brasil. E nós temos a honra de ter aqui o professor Ricardo Vitória, que é uma dessas pessoas, né, que ajudou a construir toda a nossa sociedade brasileira de ciência de plantas daninhas. E tê-lo aqui, professor, é uma honra imensa, uma satisfação muito grande. E para a gente contar um pouquinho da história, porque às vezes as pessoas mais jovens não conhecem, né, a história do que foi, desse legado que está sendo deixado, né, que foi construído ao longo do tempo, saber a dificuldade que foi de chegar até aqui. Nós estamos falando aqui especificamente hoje do 33º Congresso, ou seja, já houveram 32 congressos no passado, né? E como foi isso, até a gente conseguir realmente sedimentar isso, solidificar, né, essa importante sociedade, essa importante área das plantas daninhas. Bom, mas vou pedir vocês, Roberto, em primeiro lugar, para se apresentar para o nosso público, né, para os nossos ouvintes, telespectadores. Quem é o Roberto, que está aqui representando, né, o AGARAC, e eu já de antemão te agradecer também por aceitar o convite e estar presente aqui com a gente. Obrigado, Haroldo. É um prazer estar aqui, realmente, eu fico muito feliz, né? E os parabéns aí a todo o MIPD 47, né? O trabalho de extensão, de divulgação da nossa ciência, das plantas daninhas. Eu sou Roberto Toledo, estou como gerente de produto herbicidas na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Ouro Fino, já há 8 anos. Passei por outras empresas e no AGARAC eu estou desde 2002, né? O AGARAC ele existe desde 2000
E no Agarac eu acabei passando por vários papéis, funções, pude contribuir um pouquinho, aonde fui 3 vezes presidente do Agarac Brasil, 2 vice-presidentes em assuntos técnicos, um em marketing e comunicação, e hoje eu estou no conselho executivo. Então pude aprender um pouquinho com essa história do Agarac e com a interface com a sociedade brasileira de plantas daninhas. Formei em Jabuticabal, fui orientado pelo professor Pedro Alves, depois do Pitelli, e toda a parte da pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado eu tive a honra de fazer com o professor Ricardo Vitória, né, na minha terra natal, lá em Piracicaba. Então aprendi muito e aprendo todo dia. É um prazer estar aqui, Ricardo. Grande abraço. E já é o segundo episódio, né, Roberto? Sim. Que você participa aqui com a gente desse podcast, né? Verdade. Obrigado. Agradeço a você e agradeço também todo o Agarac, né, por ter acreditado aí nesse projeto do MIPD 47, para a gente estar aqui hoje com esse estúdio montado, né, com tanta gente importante, né, da nossa área aqui. E obrigado aí pelo Agarac ter acreditado no projeto. Obrigado. Professor, se tem alguém que não conhece, né, o nobre professor aqui, vai ficar conhecendo a partir de agora. Por favor. Inicialmente, meus parabéns aí pelo MIPD, né? MIPD. MIPD, por estar divulgando a ciência das plantas daninhas a nível do Brasil, que eu acho muito importante, e essa oportunidade de contar um pouco da história, como isso evoluiu aqui no Brasil, né? Então, estou à disposição. Eu formei em Piracicaba em 1969, estou completando 55 anos de formado na Exalc. Legal, professor. E iniciei minha carreira em Jaboticabal após o mestrado em 1971. Fui professor lá até 1976. Depois fui convidado para voltar na Exalc a partir de 77, onde segui minha carreira acadêmica até a professor titular dentro da Exalc. E recentemente, que eu me aposentei em 2023, e atualmente continuo como professor sênior, convidado pelo departamento a continuar dando alguma orientação, uma colaboração aí para os docentes que estão entrando e também com os pós-graduandos. Então essa é a minha situação atual. Legal, professor. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui com a gente, né? Também o Roberto. E vamos começar, né? Eu quero ouvir histórias, né? Eu quero passar essas histórias aí para os nossos ouvintes, né? Quando começou, professor, eu acho que eu vou começar com o professor. Quando começou, né? Ou quando começaram os estudos aqui, como que se iniciou essa trajetória, né, da ciência das plantas daninhas aqui no Brasil? É uma história interessante, né? A sociedade americana, praticamente aqui no Brasil, nós começamos também algumas reuniões científicas na mesma época que a sociedade americana. E a denominação era Seminário Brasileiro de Herbicidas e Ervas Daninhas, que foram os primeiros seminários de encontro de pesquisadores e professores. Naquela ocasião eram mais pesquisadores, porque nós não tínhamos ainda a nossa ciência como disciplina acadêmica, né? Então isso ocorreu nos primeiros seminários que ocorreram pela sociedade. Aí a sociedade foi fundada em 1963, que foi a criação da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Então aí um dos homenageados que nós temos no Congresso é o Reinaldo Foster, que participou desde o início na criação da sociedade e participou um bom tempo, então, como presidente da sociedade. Então, a sociedade, na ocasião, o que ocorria aqui no Brasil é que esse conhecimento estava começando a ser divulgado nas universidades também. E você que é de Viçosa, um dos primeiros cursos importantes que ocorreu
foi em Viçosa, em 1973, que foi coordenado pelo professor de Purdue, e era o Zé Francisco da Silva que coordenava juntamente com Perfeito. Joaquim Joel. E eu participei, eu já era professor em Jaboticabal, ingressei em Jaboticabal em 71 e fui fazer o curso lá em Viçosa em 1973. O professor, se me permite interromper, era uma dupla bem famosa lá na UFV, viu? Os alunos tinham um pouquinho de medo dessa dupla aí. Porque acho que os dois formaram lá em Purdue. E então, esse é um dos cursos importantes que ocorreram em 1973, que foi. E as empresas colaboraram, foram 3 ou 4 empresas, então teve uma importância muito fundamental também as empresas que sentiam essa necessidade de divulgar esse conhecimento e que apoiavam esses cursos, né? Daí, em 75, foi que foi criada a ALAN em 72, Associação Latino-Americana de Maletas, no México. Do qual o senhor é o presidente, né? Atualmente presidente. Então, em 72 foi criado no México. E em 74 a ALAN promoveu um curso internacional no CIAT, com duração de 1 mês, concentrado e com apoio de empresas também. E daí foram técnicos de toda a América Latina fazer esse curso. E era um pesquisador americano de Wisconsin, o Jerry Doll, que coordenou esse curso juntamente com os já professores na Colômbia, né? Então foi um curso muito interessante, que daí divulgando esses conhecimentos a nível da América Latina, né? Isso foi em 75, eu estive presente, fiquei concentrado no CIAT lá por 1 mês. E trazendo depois os conhecimentos lá para Jaboticabal, né? Não, ótimo. O senhor fez uma referência aí ao saudoso professor Zé Francisco, né? Isso. Então eu fui orientado de um dos irmãos lá em Viçosa, eram conhecidos como irmãos herbicidas, né? Uhum. Nosso querido professor Lino, querido professor Antônio Alberto, querido professor Francisco Afonso, né? E o Zé Francisco, que era o irmão mais velho, né? Uhum. Então ele teve essa importância também dentro da nossa área, né? Dentro da ciência. E teve uma relação, então, ali no início ali na década de 60, com a sociedade americana, teve essa influência, professor? Então, como eu disse, esses 2 cursos foram fundamentais, e também já a Venezuela tinha um corpo já dedicando nessa área da ciência das plantas daninhas, e em 1968 foi um curso oferecido internacional também, com o apoio da Shell. A Shell produzia né? herbicidas na época. E esse curso, em 68, ele foi frequentado por um professor que me antecedeu da Exalc, Paulo Nogueira de Camargo, e foi indicado pelo diretor que teria que começar o assunto nas universidades em Piracicaba. Ele fez o curso e voltou para Piracicaba e criou a primeira disciplina a nível de graduação no Brasil em 1969, que foi na Exalc em 1969. E essa disciplina, nós temos uma apostila que é bem conhecida, e que participou o Reinaldo Foster, Aldo Alves, e foi assim o primeiro curso a nível de graduação em 1969. Então você percebe que não tem... Só se me permite, professor, eu tenho essa apostila, tá? Eu tenho essa apostila, é uma apostila... Serve aí nos dados básicos ainda. Sim, né, eu tenho com muito custo. Eu ganhei também. Eu ganhei do professor Ricardo. Controle químico de plantas daninhas. Era um eu enfoque... ganhei do professor Francisco Afonso. Enfoque no controle químico. E assim foi o início da área, o ensino, né, da área no Brasil, né? Uhum. Daí Viçosa, Rio Grande do Sul, então daí nós caminhamos aí para uma participação efetiva aí das universidades na divulgação e na ciência das plantas daninhas, né? E teve uma evolução, né, Roberto? Uma evolução muito grande, né? Assim, hoje a nossa área, né, é óbvio que a gente deve tudo isso a quem nos antecedeu, mas nós também hoje conseguimos
ser protagonista, né? Dentro, você citou muitos exemplos aqui do Chile, do México, né? Mas nós hoje somos protagonistas também dentro do Cone Sul aqui, né? Nessa nossa área. Eu acho que assim, o Brasil ele ganhou uma importância, né? Até pelo mercado hoje nosso agrícola, né? Acabou tendo uma dimensão muito grande em termos de toda a América Latina e pela velocidade que foi se desenvolvendo, né? Através de simpósios, congressos, né, Ricardo? Número de disciplinas, de pessoas que são orientadas e depois passam a orientar, né? Então, um movimento muito forte. Sempre em conjunto com a Sociedade Latam, né? Da ALAN, na verdade, e também apoiada na WindScience. Então, assim, eu vejo, a primeira vez que fui no congresso, eu estava na graduação ainda, em 1993, né, em Londrina, me lembro bem. Era maravilhoso, né? Você poder escutar professores de fora, não só da Argentina, do Chile, me lembro muito bem, dos Estados Unidos, né, do Canadá. Exato. E que a gente não tinha muito acesso a isso, né? Não existia internet, não existia poucos livros em biblioteca, né? Depois que você vê a importância da sociedade já com próprias revistas e tudo mais, acho que o Ricardo vai comentar. E o que não era nem tão fácil assim as revistas, né? Você ainda tinha que ir lá no Comute, você ainda tinha todas aquelas dificuldades da época um pouquinho distante, né? Não vou falar muito distante, não, é um pouquinho distante. Eu costumo falar assim, quem é jovem há mais tempo, né? Isso. Sabe o que era esperar 6 meses para conseguir acessar um artigo, Exato. né? Via Comute na biblioteca, né? Exatamente. Então, e quantas vezes, né, depois que eu fui para o mercado de trabalho, eu batia na porta do professor Ricardo lá na Exalc e falou, Ricardo, eu vou precisar trabalhar com determinado herbicida, né? Ele olhava na estante dele e trazia todos os resumos dos congressos, né? E a gente ficava conversando para entender um pouquinho dessas moléculas, né? Então, legal. E poder fazer o manejo. Professor, e então Piracicaba, né, como sempre, tem uma importância muito grande dentro desse contexto, né? De Piracicaba saíram vários pesquisadores, professores, não é isso? Que foram para Minas, que foram para o Paraná, que foram para o Rio Grande do Sul. Ali, nesse período, se concentrava realmente essa turma aí, que depois foi irradiada? Dentro da história, e aproveitando um pouquinho a parte científica, nessa década de 60 ali, quando começou a sociedade e a sociedade latino-americana, a ALAN criou a revista ALAN em 1974 e criou a revista ALAN, né? E aqui no Brasil, nós, dentro da sociedade, e os pesquisadores e também os consultores e os que trabalhavam em empresas, sentimos a necessidade de criar uma revista científica aqui no Brasil. E foi uma dificuldade imensa, porque na ocasião era o Reinaldo Foster, quando nós fizemos a proposta, falou, não é difícil, é muito difícil criar uma revista científica e tal. E nós propusemos, então, foi a criação em 1968, e a sociedade fez um concurso até para o nome da revista, e apareceram diversas propostas, e a minha proposta, que era o nome Planta Daninha, que venceu ali a proposta e criou a revista Planta Daninha, com o nome Planta Daninha, né? E que veio até os momentos atuais agora. Isso, até 2019, né? 2020 ali, que mudou o nome, né? Isso. E Viçosa teve uma participação expressiva nesse sentido, coordenando ali uma boa parte também na edição das revistas, e assim foi a história da parte científica. Eu me lembro muito do professor Francisco Afonso, né? Quem conhece o professor Francisco Afonso, né? Toda aquela calma, aquela serenidade, cuidando da revista, com todo o amor que ele tinha com a revista Planta Daninha. Então isso foi bastante importante também na parte científica. E daí essa formação e a criação dos cursos de pós-graduação também acompanharam essa evolução que ocorreu no Brasil com os cursos de pós-graduação, né? Então, isso daí Piracicaba, Viçosa, Rio Grande do Sul com
Pelota e URGS, e então isso começaram a serem criados os cursos a nível de pós-graduação, mestrado e doutorado na nossa área, né? Perfeito. E aqui a Unesp teve uma importância também muito forte na criação dos cursos de pós-graduação. E daí foram esses pesquisadores e professores que daí foram alocados nas diferentes regiões do Brasil e que é a posição que nós temos hoje, né? Perfeito. Professor, e lá naquela época, né? Vamos pegar final da década de 60, né? Final da década de 60, como o senhor já comentou aqui. O que se pesquisava, né? Quais eram os problemas? O que se discutia ali na hora do cafezinho, nos corredores, né? Quais eram os principais problemas? É interessante que os trabalhos nessa época, então até o surgimento da revista e posteriormente, vinham de trabalhos inicialmente que não tinha tanta presença dos herbicidas, né? Que o histórico de herbicidas começa a nível nacional, lá quando começaram a serem divulgados a nível internacional. E aqui no Brasil também nós acompanhamos aí o primeiro herbicida relatado aqui orgânico foi 2,4-D, aí foi na década de 40. E parece que ele tinha esse nome, mata-mato mágico, né? Queria resolver todos os problemas, né? Mas, enfim, o que ocorreu? Essa base científica, então, ela sentiu essa necessidade de uma integração das medidas de manejo que pudessem ocorrer no manejo dessas plantas daninhas. Então, existiam alguns trabalhos básicos e até interessantes. Por exemplo, tem um pesquisador que trabalhou no IAPAR, Fernando de Almeida. Ele foi um dos pioneiros nessa parte de alelopatia e estudo de coberturas. E naquela época ele mostrou um trabalho dele de coberturas no Paraná, que se a gente fizesse um processo de cobertura adequado no sistema de produção, a gente não precisava usar herbicida. Você imagina a situação, que essa pressão de seleção das daninhas não era tão forte. Então, para ter uma ideia... Só se me permite, professor, e como que isso é um tema atual, né? Hoje a gente fala em cobertura de solo pensando em manejo de resistência, né? Supressão de determinadas espécies, enfim. Né? Algumas que são bem controladas quando tem palhada, né? Germinação. Eu me lembro bem do livro do Fernando, né? Almeida. Alelopatia e as plantas, né? Isso. Porque eu comecei justamente no estágio com o professor Pedro em Jabuticabal trabalhando com alelopatia. E o Pedro gosta, né? Ele gosta, é uma área que ele gosta. Hoje a gente vê se discutindo hormeses, que tem uma relação, compostos secundários, né, no congresso, metabólitos, né, de extratos vegetais e tudo mais. Então a gente relembra um pouquinho da base, né? Eu costumo falar que a grande contribuição da história da Sociedade Brasileira das Ciências de Plantas Daninhas é relembrar essa base para as novas gerações, né? Muitas vezes a gente fica focado na estratégia de manejo, pensando em como resolver o problema, mas a gente tem que voltar e entender um pouquinho da onde surgiu, como a gente pode usar algumas ferramentas que a gente trabalhava muito bem lá atrás, né? E são os estudos das outras épocas, né, Ricardo? Não tem dúvida. Então isso me traz, assim, eu fico muito feliz quando eu resgato esses pontos, né? Conversando com o Ricardo, com o professor Pitelli, Ivelini e outros, né? De assuntos que a gente estudava mais e depois acabou passando um pouco por cima, né? E precisa ser resgatado. Eu acho que é nesse ponto, Haroldo, que queria dar os parabéns mesmo, porque eu acho que vale a pena contar a história e aprender com ela, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. A gente não pode esquecer o passado, né? Quem esquece o passado não segue o futuro. Segue o futuro, exatamente. E aí o professor, e também depois você, Roberto, complementa, como que a gente pode falar assim de técnicas, né, de metodologias, o que a gente conseguiu evoluir como ciência, né? Vamos pegar aí nesses últimos 40 anos aqui, vamos pegar 40 anos Brasil, né? 40, 50 anos aí. Como que a gente evoluiu em termos de
de estudos, né, na área de hematologia, de Uhum. plantas daninhas. Uhum. É muito importante a gente lembrar que existiram momentos importantes que mudaram um pouco o enfoque do manejo, né? Então, eu lembro disso que quando eu estava encerrando o meu pós-doc lá nos Estados Unidos, e eu fiz o meu pós-doc em Oregon e Califórnia. E voltando o último mês, eu fiz uma viagem nos Estados Unidos e passando pela Monsanto, e tinha um pesquisador que era aqui do Brasil e que estava sendo treinado para assumir aqui a presidência da Monsanto aqui no Brasil. E eu passei justamente nessa época e ele me contando, olha, a Monsanto nós estamos direcionando agora o enfoque da Monsanto vai ser os transgênicos. E eu não sei o que vai ocorrer. E a expectativa, não sei como vai ser a reação crítica em relação a esses transgênicos. E foi o que ocorreu. Foi um marco dentro da marco. dentro da nossa área. Eu lembro direitinho que foi a decisão que a Monsanto tomou. Isso foi quando, professor? Em 1980. 1980, olha que legal. E daí a Monsanto teve toda aquela dificuldade, sim. quase foi vendida, porque não realmente e nós estamos falando dessa tecnologia chegando no Brasil aí no início dos anos 2000, né? Mais precisamente em 2005, né? Registrada. Isso. Regulamentado, né? Entrou em 1995 via Argentina, né? A famosa soja Maradona, né? Exato. Eu me lembro que você já estava no campo, né, Roberto? Eu estava finalizando a graduação e era bolsista, né, da Monsanto, então eu trabalhei um pouco aí no início dos projetos de monitoramento. Mas realmente foi um marco, né, Ricardo, de mudança de paradigma, né? Uma mudança de uma cultura para se usar uma tecnologia que teve N benefícios e também depois nos fez prestar atenção em vários outros pontos, né? Que também acho que a Exalc foi pioneira nisso quando fez o primeiro simpósio relacionado a plantas daninhas resistentes no Brasil, né? Com muitos pesquisadores, né, Ricardo, de interface dos Estados Unidos, muita literatura que a gente trouxe de lá, né, para poder estudar e entender um pouco o que poderia acontecer, né? Lembrando que essa tecnologia trouxe muitos benefícios, resolve muitos problemas hoje, mas também teve alguns aspectos relacionados da gente relaxar um pouquinho em termos do controle, né? Era muito fácil fazer o controle e a gente acabou vivenciando outros problemas aí. Que aí vem o marco de todos os estudos de resistência, onde a Exalc foi pioneira também e influenciou várias outras universidades. Hoje a gente tem um grande grupo de pesquisadores, de estudantes orientados, né? E é onde o Agarac se apoia muito, fazendo essa interface Agarac-sociedade também, né? Uma coisa legal, o professor comentou aqui dos estudos lá do início do final da década de 50, início da década de 60, que eram plantas de cobertura, palhada. E na sequência o professor falou também desse salto, né? Quando a gente está falando aqui de biotecnologia, de transgênico, né? E então teve um salto aí. E o que a gente pode falar o próximo passo, né? O que foi o próximo passo? Se a gente pudesse elencar aqui. Falamos de cobertura, rotação de cultura, palhada, depois a gente já pulou para transgênico, né? Herbicida ali, soja, enfim. E o que a gente tem aí agora que a gente pode elencar? Só voltando um pouco em relação aos transgênicos, né? Quando foi essa decisão, e nós demoramos no Brasil um período razoável para aprovar os transgênicos aqui, e a Argentina já tinha aprovado os transgênicos na Argentina, e quando foi aprovado, houve uma aceitação muito forte dos produtores, que achando que iria ser resolvido o problema com uma aplicação ou duas aplicações de glifosato. Até na ocasião, a Embrapa, depois que o Brasil foi liberado, fez esse levantamento a nível de Brasil e mostrando o número de aplicações que resolvia o problema. Então, dependendo da região, era uma ou duas aplicações de glifosato e resolvia o problema, né?
E a gente viu a situação que hoje nós temos, quer dizer, a natureza é sábia, você, à medida que aumenta a pressão de seleção nessa população, sempre há uma reação da população em relação à pressão de seleção que ela está sofrendo, né? E um marco importante foi o sistema de produção que nós evoluímos, com o plantio direto e os sistemas produtivos que hoje nós temos no Brasil, né? Então, os diferentes sistemas de produção, que exigiu um estudo mais aprofundado da posição dos herbicidas nesses sistemas, né? Eu ia comentar exatamente isso, professor, que a gente intensificou, né, o processo, a gente complicou esse sistema, digamos assim, né? Colocando mais culturas, mais rotações, mais ciclos dentro de uma mesma área, né? E que nos forçou também a pensar um pouco fora da caixinha, né, Roberto? Não sei se você concorda. Não, concordo. E assim, nesse movimento teve uma interação muito forte de empresas como Monsanto, como outras empresas de agroquímicos, né? Junto às instituições de pesquisas, às universidades, para repensar o sistema produtivo e proteger essas tecnologias, né? Então, assim, de usar essas tecnologias de uma maneira saudável. E a gente volta lá no início da sociedade, que a gente volta a ter que estudar a biologia de plantas daninhas, que a gente tem que voltar a entender a arquitetura da soja, dos diferentes materiais, épocas de plantio, coberturas, utilizar os efeitos alelopáticos, né, a proteção física, métodos mecânicos. Tem uma passagem para o início de alguma discussão de produtos biológicos nesse sentido, né, para alguns alvos específicos. Então são novas tecnologias que a gente vê muito voltado ao grande motivo do podcast, né, que é o manejo integrado de plantas daninhas, né? Então a gente só vai conseguir preservar o potencial produtivo das diferentes culturas se a gente conhecer a base, conhecer biologia, voltar a estudar fisiologia, entender como que os herbicidas funcionam, né? E utilizar as práticas de manejo integrado. E aí passar por tudo. Perfeito. Tecnologias novas virão, como RNAi, CRISPR, voltados à biotecnologia e outros, sim, mas encaixados no manejo integrado, na minha opinião. Eu ia comentar exatamente nessa linha, né? Hoje eu acho que a gente está muito junto aí de várias tecnologias também que se somam aí ao manejo integrado, né? Que nos auxiliam, né? Você falou aí de RNAi, CRISPR. Nós temos as ômicas aí para ajudar a entender esse processo de resistência, né? De como a gente trabalha isso. Então, acho também que são pontos importantes de evolução dentro da nossa área, né? Mas isso, obviamente, que também é pesado, né? Porque demanda pessoas. Sim. Demanda formação, né? Então nós temos que ter uma formação ou proporcionar formação também sólida. E nesse assunto de formação eu queria ouvi-los, né? Como que vocês aí vamos falar da indústria, né? E vamos falar da academia aqui. Como que vocês estão vendo hoje a nossa área de plantas daninhas em termos de formação de recursos humanos? O que vocês podem... Eu posso falar um pouquinho pela indústria, né? Eu tenho 35 anos de formado, estou no mercado há 25 anos, aí, desde 2002 em indústrias, né? Passei por várias culturas. Eu vejo muito assim, uma evolução, as gerações estão voltando a investir em autoconhecimento. Hoje a gente tem acesso à informação, mas cada vez está mais complexo, né? Eu falo que, apesar da gente ter tudo disponível para aprender, está cada vez mais difícil da gente se aprofundar nesses assuntos. E se a gente não tiver o apoio das universidades, das instituições de pesquisa privadas ou oficiais, e dentro de uma sociedade como a nossa de plantas daninhas, a gente não vai conseguir fazer essa evolução. A gente viveu uma geração que a gente fala da geração Roundup Ready, né? Da soja, onde você facilmente controlava as plantas daninhas, não se preocupava muito em identificar quais espécies eram, para um sistema extremamente complexo, onde a gente precisa entender os diferentes herbicidas, como se comportam no solo, e a gente vê nesse congresso várias palestras interessantes, desafiando a gente a repensar, né? O presidente nosso atual da sociedade, ele fala uma frase muito famosa que eu gosto muito, que a gente precisa aprender a desaprender
para aprender novamente. É como o professor Ricardo comentou, nós estamos vivendo numa natureza e ela se adapta, né? As plantas daninhas se adaptam. Não são as mais fortes que vão sobreviver, Exato. mas as que conseguirem se adaptar mais rapidamente. E a gente precisa lidar com isso e se adaptar a elas, né? Porque senão a gente vai perder o Exato. jogo. Né? Eu sempre falo que para cada ação, né, para cada ação existe uma reação de mesma intensidade, né, em sentido contrário. Sim. No caso das plantas daninhas, Às o vezes sentido é contrário, mas a intensidade geralmente não é a mesma, né? Elas são muito hábeis, Sim. né? E a gente precisa realmente entender melhor. Como você bem comentou, às vezes você tem duas espécies do mesmo gênero que o comportamento é totalmente diferente, né? Quando a gente fala em resistência, você tem a mesma espécie com biótipos aí que tem comportamento diferente, a depender do mecanismo de resistência, o comportamento é outro, o posicionamento de produto. Então, assim, é muito complexo tudo isso, né? Realmente. Bom, e a gente começou a falar um pouquinho no início, professor, sobre a revista Planta Daninha, né? Mas vamos falar de uma forma geral sobre os periódicos, né? Porque hoje a gente tem a Advances in Weed Science, né? Nós temos também a Revista Brasileira de Herbicida, né? Que é pela sociedade. E nós temos muitas publicações também que a sociedade apoia, que o próprio Agarac produz e apoia também. Como que essa comunicação científica ela evoluiu aí ao longo desse período? Bem, na década aí, quando nós criamos a revista Planta Daninha, não havia uma cobrança assim em termos de produção científica dentro das universidades, né? Você tinha uma cobrança produtiva, evidentemente, mas não havia uma pressão, uma cobrança em termos de produtividade científica. E eu lembro muito bem que na ocasião que eu fiz o meu pós-doc lá nos Estados Unidos em 79 e 80, já naquela ocasião nos Estados Unidos a cobrança era muito forte, publish ou perish. Então, o americano tinha que apresentar uma produtividade importante dentro da sua carreira acadêmica. E logo com a criação dos cursos de pós-graduação, foi daí que também essa cobrança começou a existir dentro das universidades. E isso foi importante. Então, a classificação, a avaliação dos cursos de pós-graduação levou a uma análise dos seus docentes. E então, a importância começou a ocorrer com maior intensidade e, às vezes, de uma forma até um pouco exagerada, né, em termos de produtividade. Né? Mas foi aí que foi importante para o país. Quer dizer, hoje a gente tem uma posição importante, o Brasil, dentro da comunidade científica, em termos de publicação, e a gente vê aqui as nossas universidades paulistas numa posição muito importante em termos de produção científica. E também as outras, Viçosa e outras universidades dentro do Brasil. Então, isso houve uma evolução importante, e isso, logicamente, gera esses conhecimentos importantes que a gente está nesse nível. Agora, é interessante ver a participação dos jovens atualmente, né? Você viu aí a quantidade, hoje no Congresso, em torno de 1.200 pessoas, mas uma participação muito importante de jovens, né? Exato. Para dar continuidade, né? Continuidade. E é importante que eles sintam que esse manejo da planta daninha é importante para a produção de alimentos a nível mundial, e o nosso país tem e vai ter uma posição extremamente importante dentro da comunidade internacional. Ô, Ricardo, então, se me permite, né, hoje, você falar de plantas daninhas e preservar o potencial produtivo com a cultura de soja, milho, está relacionado à segurança alimentar global. Eu acho que essas publicações, toda essa pressão pelo desempenho científico, né, na nossa comunidade, colocou profissionais em alto nível, até são referências em outros países. Hoje é comum a gente ter pessoas profissionais, né, do Brasil sendo professores nos Estados Unidos como referência em vários temas. Então, com a globalização, todo esse movimento colocou o Brasil numa posição ímpar, né? Exato. E que está diretamente relacionado à segurança alimentar. Né? Eu vejo muito isso, essa grande evolução. Só complementando, eu lembro quando
eu fui fazer o mestrado com o Ricardo, né, com o professor Ricardo, pouquíssimas pessoas tinham oportunidade de ir para o exterior. Era muito difícil, você precisava ter capital, eram pouquíssimas bolsas, né? Não se tinha produção científica, né, para ter essas oportunidades. E hoje eu vejo que existe uma grande facilidade de alunos da graduação já estarem fazendo seus estágios, né, nos Estados Unidos e Europa, convênios que a própria Exalc tem com França, com outros países, né? E tudo isso faz a evolução, não só da nossa ciência, mas como um sistema educacional como um todo, né? Isso traz um reconhecimento. Eu ia nessa direção, Roberto. Você comentou um pouco antes da nossa conversa aqui da dificuldade que foi quando você começou o mestrado em ter ali acesso à informação, né? De ter o professor Ricardo que tinha lá todos os resumos dos congressos passados, tá? Isso evoluiu muito, né? O acesso à informação evoluiu muito. Mas eu acho que uma coisa importante também é que a quantidade de informação e a qualidade da informação também, né? Não só aumentar em quantidade, mas também ter qualidade. Isso é fundamental. Eu acho que isso a gente consegue observar um gráfico crescente aqui nos últimos anos, né? Sim. Tem mais pessoas engajadas, né? Mais pesquisadores na área de plantas daninhas. E a gente vê os jovens, né? Muitos jovens se interessando por nossa área. E isso, de certa forma, é gratificante, né? A gente vê que tem um potencial. A gente costuma falar em indústria, né, que isso ocorre dia a dia, que a gente tem que ser desafiado, né? A gente tem que ser questionado, né? Quantas vezes eu vi lá, eu tive a oportunidade de ser professor também, acadêmico, antes de ter a vida em indústria, mas quanto a gente esperava, né, ser questionado, né? Você como professor também, né? Você quer ser desafiado, você quer ser questionado. E hoje você vê que isso é constante, porque foi criado uma mentalidade, né? Hoje a gente tem uma estrutura para que isso ocorra, né? Você tem uma facilidade de capturar informações, de discutir, de criar coisas novas, de repensar, como a gente fala, né? E o papel de pessoas que continuam nos orientando, né, no decorrer da vida, né? que podem ser não os orientadores formais, mas são os mentores, né? Que a hora que aperta um pouquinho fala, Ricardo, como que funciona aquele herbicida antigo, que voltou a ser importante agora e eu não encontro nada, né? Legal. E assim por diante, né? Isso é bacana. Isso é muito bom. Só para também comentar finalmente aí da evolução da educação no nosso país. Então, só para lembrar o pessoal que está nos ouvindo, por que nós comemoramos o 12 de outubro, o Dia do Agrônomo? Né? Bacana. Você não conhece a história, né? Vamos ver se é que eu conheço. Então, nós demoramos, infelizmente, no Brasil, nós demoramos muito na educação superior, né? Então, a Universidade de São Paulo, por exemplo, foi criada em 1934. E, na época, nós não tínhamos profissão regulamentada. E a importância hoje do agro e a inserção do engenheiro agrônomo nessa participação, principalmente na nossa área. É lógico que tem todos os profissionais que nos auxiliaram a chegar nesse momento que nós estamos em termos de evolução no manejo dessas plantas. Mas o engenheiro agrônomo tem um papel fundamental, e essa profissão foi regulamentada porque o filho do nosso presidente Getúlio Vargas cursava a Exalc. E daí os professores, juntamente com ele, falaram, precisamos regulamentar essa profissão e foi assim que criou um grupo e foram até o Rio de Janeiro, lá com o Getúlio Vargas, levaram uma proposta tal, e foi regulamentada no dia 12 de outubro de 33 a profissão de engenharia agronômica, a primeira profissão regulamentada no Brasil. Eu não sabia do detalhe do filho do Getúlio Vargas. Mas que foi abençoado pela Nossa Senhora, foi. Isso, certamente. E nós, como boas crianças... E o Foster devia estar lá no meio, porque ele formou em 36, né? Talvez o Foster tenha participado. Gente, eu quero... Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente poderia ficar aqui o resto da tarde conversando, é uma conversa tão gostosa, tão agradável, muitas histórias boas, né? Mas a gente tem um tempo, né? E ele se esgotou. Quero agradecer enormemente ao Roberto Toledo, né?
por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. Professor Ricardo, né? Uma satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso podcast, tá? Muito obrigado mesmo. Quiserem última palavra aí, considerações, por favor. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. É um prazer estar conversando com o meu mestre aqui, né? E sempre ter histórias novas, né? Eu acho que isso que faz parte. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, Haroldo. Obrigado, Roberto. Professor. Obrigado aí pelo convite. Eu acho importante o trabalho que você está fazendo. Agradeço, Roberto, então, pela sua participação a nível profissional dentro da nossa área da ciência, né? E hoje aí o problema da resistência que estamos enfrentando a nível internacional e aqui no Brasil também, né? E é muito importante conhecer um pouquinho essa história, né? Como isso ocorreu, a evolução Exato. que tivemos e para atingir esse ponto que nós estamos. Ok. Então, meus parabéns aí pelo Obrigado. MPD. Obrigado, professor. E Manejo, a divulgação. manejo integrado de Integrado. plantas daninhas, 47 aqui, para quem conhece a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Quilômetro 47, na antiga Rio São Paulo. Estamos lá. É isso aí, gente. Muito obrigado novamente, tá? Obrigado. Eu espero ter vocês aqui em um próximo episódio, em um próximo programa também. Muito obrigado. Muito obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.